Turminha da bagunça em A Importância da Ciência. Em um belo dia ensolarado, na escola, Pedro, Liz e Eric estavam brincando no parquinho. Então, Eric disse: "Eu vou te pegar!" "Hahaha, te peguei!" Para, Eric, diz Pedro. Então a professora diz: "Vamos, meninos, lavar as mãos!" Então Liz tira sua dúvida. "O que vamos fazer agora, professora?" Então a professora responde: "Vamos ao recreio, lanchar." "Está bem", responde a turminha. Então a professora diz: "Antes de entrarmos no refeitório, precisamos lavar bem as nossas mãos." Eric pergunta: "Mas, professora, por que devemos lavar as mãos se vamos sujar novamente?" Liz responde: "Eu sei, para que as bactérias e vírus não nos peguem." "Certinha, Liz", responde a professora. Pedrinho pergunta: "E o que são esses vírus?" A professora responde: "Os vírus são bichinhos que ficam em todo lugar, tanto no ar como em superfícies. E com esses vírus podemos contrair doenças como gripe, Covid-19, conjuntivite e virose, entre outras doenças." Então Pedro lamenta: "A minha avó teve Covid-19. A professora diz: "Eu sinto muito, Pedrinho. Hoje em dia ela está bem?" "Sim, Pro. Hoje em dia ela está bem melhor", Pedro responde. Então a professora prossegue: "Já que estamos nesse assunto, alguém sabe como podemos nos proteger dos vírus?" Eu. Liz levanta a mão. "Pode falar, Liz", diz a professora. "Nós sempre temos que lavar as mãos antes de comer. E depois de algumas brincadeiras. Não devemos colocar as mãos sujas no rosto e na boca e deixar o álcool em gel na bolsa." "Isso mesmo", a professora disse. "Bom, crianças, vamos lavar as mãos e ir tomar nosso lanche." Enquanto as crianças tomavam um lanche no refeitório, a professora teve uma ideia. Logo ao acabar o recreio, as crianças foram para a sala. Quando chegou na sala, a professora diz: "Bom, crianças, teremos uma aula de ciências agora." "Eba, eu adoro aula de ciências", diz Pedro. Liz responde: "Eu prefiro aula de português." Todos se sentaram em seus lugares na sala de aula, então a professora começa a explicar. "Hoje mais cedo, tivemos aquela conversa sobre os vírus. Como é importante se proteger e como o Pedrinho comentou sobre sua avó, pensei em explicar um pouco para vocês como isso afetou o meio ambiente." Eric diz: "Legal, professora, na época da pandemia eu era bem pequena, então não me lembro de muitas coisas." A professora diz: "Alguém sabe como nós protegíamos durante a pandemia?" Pedrinho diz: "Eu lembro que usávamos máscaras e bastante álcool em gel." "Certinho, Pedro", responde a professora. Liz pergunta: "Professora, e como isso afeta o meio ambiente?" A professora diz: "Ótima pergunta, Liz. Mas antes de eu responder, alguém tem alguma ideia?" A sala ficou em silêncio. Então a professora diz: "Tudo bem, crianças, eu irei explicar. Por conta dos plásticos e partículas de plásticos nas máscaras e o uso do aumento de produção delas, isso estava poluindo o meio ambiente. Como aprendemos em aulas passadas, o plástico demora anos para se desfazer na Terra." "Mas, professora, eles tinham alguma outra forma?" pergunta Eric. Para a população, eles recomendavam o uso de máscaras de pano e, assim que chegasse da rua, lavar, pôr de molho na água sanitária para inativar os vírus. Liz diz: "Eu lembro que minha tia fez uma máscara de panos para mim cheia de florzinhas." Isso mesmo, galera. Agora me digam uma coisa. Vocês tomaram a vacina do Covid? Todos responderam juntos: "Sim!" Então a professora diz:
E alguém sabe quem conseguiu fazer a vacina do Brasil? Foram 2 mulheres que conseguiram pesquisar e entender o vírus para que pudessem produzir a vacina que nós tomamos. Liz então pergunta, e como é o nome delas? Bom, Liz, uma delas se chama Esther Sabino e a outra Jaqueline Góes de Jesus, responde a professora. Entendi, professora, muito interessante, diz Liz. Eric levanta a mão e pergunta, professora, mas era só as máscaras que poluíam o meio ambiente? Não, Eric. Também tinham as luvas que, por conta do uso de descarte incorreto, prejudicaram muito o meio ambiente, principalmente porque eram muito usadas em hospitais, responde a professora. Poxa, professora, isso é muito triste. Seria bom que todos tivessem esse conhecimento para que o nosso planeta fosse algo melhor, diz Eric aborrecido. Pedro levanta a mão e diz, eu amei a aula, professora. Bom, crianças, espero que tenham aprendido sobre como é importante cuidarmos do nosso planeta para que podemos viver em um lugar melhor, diz a professora. Então as crianças continuaram na sala de ciências e tirando suas dúvidas. Ao final da aula, a professora disse: bora que agora é a aula do jantar, galerinha. Logo após o jantar, estava na hora de escovar os dentes. Liz percebe que seu amigo Eric está escovando os dentes com a torneira aberta, então ela diz, Eric, na hora de escovar os dentes, tem que fechar a torneira para economizar água. Nada a ver, Liz, a água do mundo é infinita, diz Eric. Hahaha, bobinho, mas é claro que temos que economizar água. Em outra aula, iremos aprender melhor sobre isso, rebate Liz. Fim. Até a próxima descoberta.